são os macronutrientes que nós temos? Carboidrato, proteínas e gorduras. Vamos entender como eles atuam no corpo, como eles agem, qual que é a função deles, para que vocês comecem a entender as mudanças que eu vou propor para vocês. Esses três carboidratos, proteínas e gorduras, eles são chamados de macronutrientes porque a gente precisa deles em maior quantidade, mas a gente tem também os micronutrientes que serão formados ali, compostos pelas vitaminas e pelos minerais. Nessa aula aqui nós vamos abordar os macronutrientes. Dentre os três macronutrientes, proteína é o macronutriente mais importante, ele é um macronutriente estrutural, porque é como se ele fosse o tijolinho de uma construção. Então, imagine construir ali uma casa, o tijolinho, o que vai dar estrutura para aquela casa é exatamente a proteína. Então, a proteína ela é imprescindível para formar nossas células, hormônios, nossos tecidos, nossos órgãos, para a pele, para o cabelo, ela é importantíssima, é o macronutriente mais importante. Os outros dois macronutrientes, carboidratos e gorduras, eles são chamados de energéticos, porque como o próprio nome está dizendo, eles vão nos fornecer energia. Só que, dentre esses dois, o carboidrato, ele não é essencial. O que isso significa? Significa que a gente não precisa do carboidrato para oferecer aquela quantidade mínima de glicose que o cérebro precisa, que a hemácia precisa, porque o fígado consegue produzir através de um processo que é chamado de gliconeogênese hepática. A gordura forma a membrana de todas as células do nosso corpo. Então, dentre esses três, o que não é essencial é exatamente o carboidrato. Vou começar falando primeiramente dele aqui, dos carboidratos. Onde a gente encontra carboidratos? E agora você já sabe que carboidrato e açúcar é exatamente a mesma coisa. A gente encontra carboidratos em vegetais, frutas, raízes, tubérculos, cereais, leguminosas, mel, açúcares, produtos lácteos. Eles vão conferir ali, como eu já falei anteriormente, essa função energética, eles vão dar energia. E ele é o único macronutriente que não é essencial. Já mostrei para vocês na aula de introdução que o açúcar, que esse carboidrato, ele é açúcar e não importa se esse açúcar vai vir da bala, do chocolate, do doce, ou se ele vai vir ali de uma batata, de um arroz, de um macarrão, vários produtos salgados, eles viram açúcar no nosso corpo. Vou até deixar, quer fazer um teste? Se você tiver um biscoito de água e sal na sua casa, por que eu estou sugerindo biscoito de água e sal? Porque aquele biscoito de água e sal, ele só tem farinha, não tem mais nada. Tem farinha branca e um pouquinho de sal ali, né? Se você colocar esse biscoito na boca, começa a mastigar, só que ao invés de engolir, mantenha esse biscoito por um tempo ali na saliva, ali dentro da boca ainda. Porque como a gente tem a amilase salivar na língua, na saliva, a gente começa a digerir esse carboidrato ainda na boca. Vocês vão observar, com o passar do tempo ali, que esse biscoito que era água e sal, ele virou um biscoito água e doce. Ele passou a adquirir ali, você começa a perceber o dulçor, que ele é doce. Então esse é um teste, mas usem esse biscoito de água e sal só para fazer o teste. Depois pode doar para alguém, porque ele não vai fazer bem para a saúde do seu corpo nem do seu cérebro. Então agora que vocês já sabem que um carboidrato, que um açúcar, ele não está presente só nos produtos, nos alimentos doces, ele também pode estar presente em vários alimentos salgados. A gente também já sabe, eu coloquei para vocês na aula da introdução, que o açúcar, que o carboidrato, ele vicia e vicia mais que algumas drogas, como a própria cocaína. É o que traz esse artigo e é o mesmo artigo que eu coloquei na aula da introdução.
Então a gente já sabe essas coisas. Se você perdeu um pouquinho a primeira aula, esse trabalho, eu vou só falar de uma forma bem resumida. Esse trabalho foi feito com animais, onde os animais ali, no primeiro momento, eles podiam escolher. Eles tinham acesso aleatório ali com açúcar, que era a sacarose ou a cocaína, e eles apertavam uma alavanca e recebiam a recompensa, que era o açúcar, ou a recompensa era a cocaína. Então eles receberam essa recompensa ali de forma alternada, depois eles passaram a escolher qual alavanca que eles queriam. E eles se viciaram muito mais, eles aprenderam mais rápido onde é que eles ganhavam o açúcar do que em relação à cocaína. Então esse trabalho mostrou ali de forma experimental, né, com animais, por que o açúcar vicia mais que a cocaína. Já sabemos então que carboidrato tem essa função energética. Ele é um dos 3 macronutrientes. Nós temos, além do carboidrato, proteína e gordura. E dos 3, o carboidrato ele é o único que não é essencial. Quando a gente fala não é essencial, significa que o nosso corpo produz aquela quantidade mínima que a gente precisa. A gente não precisa oferecer na alimentação para ter isso daí. Já sabemos também que carboidrato e açúcar são sinônimos, que a gente encontra muito açúcar em produtos salgados. Já vimos que ele vicia. E agora eu coloco aqui para vocês uma imagem com outros tipos de açúcar, que todos eles são açúcar da mesma forma. Várias pessoas trocam o açúcar branco, por exemplo, por um açúcar mascavo ou um açúcar demerara, acreditando que estão fazendo uma escolha melhor, acreditando e pagando mais caro pelo produto, né? Em função ali de uma crença de ser um produto melhor, quando na verdade é a mesma coisa. Então, açúcar light, açúcar mascavo, açúcar refinado, açúcar líquido, frutose, que é o açúcar da fruta, demerara, açúcar cristal, né, que é o açúcar de mesa, o açúcar orgânico, não tem diferença nenhuma. É tudo açúcar do mesmo jeito. Tanto é que eu trouxe aqui a tabela nutricional do açúcar refinado para servir de comparação, porque o açúcar refinado, nós também a gente já tem isso internalizado, que não é um açúcar muito bom. Mas a gente não tem tanta certeza assim quando a gente fala de um açúcar mascavo, de um demerara, e aí eu vou usar esses dois para comparar com o açúcar refinado. Vejam a informação nutricional do açúcar refinado. Em uma colherzinha de chá, em 5 gramas de açúcar refinado, a gente tem 5 gramas de carboidrato. 5 gramas de açúcar, porque ele é basicamente, ele só tem açúcar. O açúcar demerara, vejam lá na outra pontinha, nas mesmas 5 gramas, na mesma colherzinha de chá, a gente tem 5 gramas de carboidrato, 5 gramas de açúcar, não faz diferença nenhuma. O açúcar mascavo, em uma colherzinha de chá, a gente tem 5 gramas, que vão representar ali 4,7 gramas de carboidrato. Uma diferençazinha de 0,3 gramas, uma diferença ínfima que está relacionada. Por que o açúcar mascavo tem essa diferença? Porque aqui a gente tem um pouquinho da casca da cana que entrou junto ali. Então é um produto que foi menos processado, então vai casquinha ali junto com o restante do açúcar. Por isso essa diferença ínfima de 0,3. Mas no final das contas é tudo a mesma coisa. Aliás, na verdade tem diferença. Além do preço, né, como eu mencionei para vocês, um açúcar demerara, um açúcar mascavo, ele é bem mais caro que um açúcar branco. E pelo fato dele adoçar menos, eu não sei se vocês conhecem alguém ou se vocês já tiveram essa experiência. Vamos pensar aqui num cenário. A pessoa vai tomar um cafezinho, aí ela vai colocar, se ela colocava uma colher de chá de açúcar branco, se uma colher era o suficiente para adoçar esse café, com o açúcar mascavo, como ele adoça menos, essa pessoa agora vai passar a usar o quê? 2 colheres, 3 colheres, ela usa mais açúcar. Então, no final das contas, ela pode estar consumindo até mais açúcar
do que com o açúcar refinado. Está pagando mais caro e às vezes está fazendo mais mal ainda para a saúde. Algumas pessoas mencionam que o índice glicêmico é menor. Não tem tanta diferença assim. E na verdade, mesmo que tivesse, o que é o índice glicêmico? O índice glicêmico é a velocidade com que a glicose sobe no sangue. Então, quando você administra ou ingere, né, um alimento que tem muito açúcar, que tem muito carboidrato, isso vai causar um pico de glicose. E a velocidade desse pico é o índice glicêmico. Só que, além da velocidade que essa glicose sobe no sangue, a gente tem que pensar também na carga glicêmica, que é a quantidade de glicose presente no alimento. E a carga glicêmica também é importante. Então, mesmo alimentos que têm um índice glicêmico menor, se eles tiverem uma carga glicêmica alta, ele não vai ser um alimento interessante. Outros nomes ocultos do açúcar é uma outra coisa que a gente precisa ficar atento. Coloco a imagem aqui se vocês quiserem dar um print na tela para que vocês usem esses nomes para consulta, porque num primeiro momento, agora que vocês vão começar a mudar a alimentação de vocês, isso vai demandar ali um tempinho maior no supermercado. Quando eu ensinar para vocês a ler rótulos, vocês vão, nas primeiras vezes, os primeiros produtos, as primeiras vezes que vocês forem ao supermercado, depois de ter essa informação, vocês vão precisar de um tempinho um pouquinho maior, como vocês vão gastar uns minutos a mais no supermercado para ler o rótulo, comparar produtos. Depois, isso vai ficando mais automático. À medida que vocês já forem identificando as marcas que são melhores, os produtos melhores, isso já agiliza. Você já não precisa despender tanto tempo mais no supermercado. Mas no primeiro momento, isso vai demandar e parte disso requer ali que você não caia nos nomes ocultos do açúcar. Então, além de saber que açúcar demerara, mascavo é igual açúcar refinado, a gente ainda tem que conhecer esses nomes ocultos que estão querendo dizer açúcar do mesmo jeitinho. Vou destacar alguns aqui para vocês. Agave, açúcar invertido, açúcar light, açúcar magro, tudo açúcar do mesmo jeito. Xarope, qualquer xarope, xarope de agave, xarope de milho, xarope de malte, xarope de arroz, qualquer xarope é açúcar. Maltodextrina é o açúcar extraído ali do milho, e a maltodextrina, para quem faz uso de suplemento alimentar ou para quem tem o hábito de consumir produtos diets, esses produtos têm grande quantidade de maltodextrina, e maltodextrina é um açúcar extraído, é um amido ali extraído do milho, um açúcar do mesmo jeito. Então, maltodextrina não é um bom alimento, fiquem de olho. Principalmente eu alerto muito as pessoas que têm diabetes, são pessoas que não podem, não deveriam consumir de jeito nenhum açúcar. E aí as pessoas que não sabem, né, ler rótulo, que não sabem dessa informação, elas vão para aquela aula do supermercado de produtos dietéticos, e aí ali ela compra aqueles produtos acreditando que ela está comprando produtos seguros para a saúde, quando na verdade estão comprando produtos cheios de maltodextrina, cheios de açúcar, sem saber. O que mais que nós temos aqui? A frutose, que é o açúcar da fruta, glicose. Então, esses carboidratos, no final, a menor porçãozinha dele vai ser a glicose. Mel, maltose, maltotriose, melado, os néctares, malte, extrato de malte, néctar de agave, extrato de cevada, açúcar de cana, galactose, tudo isso daqui são outros nomes, são nomes camuflados do açúcar, que a gente precisa ficar atento para não comprar gato por lebre, para não cair ali nas pegadinhas dos rótulos dos produtos. O carboidrato, uma refeição que tem muito carboidrato, ainda acaba gerando um grande problema, que é o efeito rebote ali desse alto consumo de açúcar, além de, como eu mencionei para vocês, além do açúcar viciar mais que a cocaína, além dele estimular muito a insulina elevada,
é o maior fator de inflamação crônica. Inflamação crônica sistêmica gera inflamação no sistema nervoso. A neuroinflamação está por trás de vários problemas psicológicos. Então, além disso tudo, a gente ainda tem um outro grande efeito rebote do alto consumo de açúcar, que é fome. Como assim? Deixa eu explicar para vocês. Lembrando que toda vez que eu falar açúcar, eu estou falando de carboidrato. Então, eu estou falando do arroz, estou falando da batata, da mandioca, isso tudo é açúcar. Vamos olhar essa imagem? O que acontece? Qual que é a resposta da glicose, da insulina e do glucagon em uma refeição que tem muito carboidrato? Insulina é um hormônio, glucagon é outro hormônio que é contrarregulatório. Então, quando a insulina está elevada, o glucagon baixa e vice-versa. A insulina elevada, ela é elevada de forma constante, de forma crônica, ela é altamente inflamatória. A gente costuma falar que ela é obesogênica. O que isso significa? Não tem como, por exemplo, uma pessoa emagrecer com a insulina elevada. A pessoa tem muito mais dificuldade de emagrecer se essa insulina estiver elevada. É preciso diminuir essa insulina para que a pessoa tenha mais sucesso ali num processo de emagrecimento, por exemplo. Porque enquanto a insulina estiver elevada, a informação que ela dá para o corpo é: armazena energia, armazena energia. Ela coloca o seu corpo, coloca o organismo num sistema de armazenamento de energia. Ela liga a chavinha lá da lipogênese, da formação de gordura. O glucagon é o hormônio contrarregulatório. O glucagon já é o hormônio que vai falar: queima energia, utiliza energia. Ele já é responsável pelo mecanismo de lipólise, de quebra da gordura. Então, por isso que eles são contrarregulatórios. Quando a insulina está alta, vai colocar o corpo no modo de armazenamento de energia. O glucagon está baixo. A gente precisa fazer isso daqui, ó. Glucagon maior para que a gente gaste mais energia, inflame menos e consiga liberar o seu corpo ali para ele gastar mais energia. Então, uma refeição com muito carboidrato vai gerar um pico grande de glicose, né? Porque o carboidrato, quando ele for quebrado, fracionado, ele vai virar glicose. Então, por isso que a gente tem aqui esse aumento de glicose. Paralelamente ao aumento da glicose, a gente observa um aumento na insulina, porque a glicose, para que ela consiga ser transportada para a célula, a gente precisa dessa insulina. Ela não consegue ir sozinha. Então, por isso que quando a gente come uma refeição com muito açúcar, a glicose aumenta e a insulina vai aumentar em seguida para transportar essa glicose, para tirar essa glicose do sangue e levar para a célula. Por isso que a insulina aumenta e depois ela diminui. O glucagon, já tem o efeito contrário. À medida que subiu ali a glicose, a refeição com muito açúcar, o glucagon vai lá embaixo. E o que vai acontecer então? Por que a pessoa tem fome? Essa refeição com grande quantidade de açúcar vai gerar esse pico de glicose, como está mostrando aqui nesse gráfico. A insulina também sobe e logo em seguida, à medida que a ação da insulina vai transportando ali a glicose para dentro da célula, a gente vai ter uma diminuição da glicose. Só que essa glicose, ela passa do valor basal, ela passa do valor fisiológico, ela diminui um pouco mais. E é esse efeito, essa hipoglicemia de rebote. Então, uma refeição com uma grande quantidade de açúcar gera uma hiperglicemia e depois uma hipoglicemia de rebote. É essa hipoglicemia de rebote que ocorre ali entre 3, 4 até 5 horas que vai desencadear fome. Então, aquela sensação de fome intensa que faz com que você coma a primeira coisa que você vê pela frente, ela é um reflexo ali de uma alimentação com grande quantidade de açúcar.
Sabe aquele horário ali que deu meio-dia? Você tem que parar tudo e almoçar. Ou então deu o horário do lanche da tarde. Se você não levou o lanche, você vai na padaria, você vai na lanchonete e come a primeira coisa que você vê pela frente, porque você está literalmente esfomeado. É o efeito da hipoglicemia de rebote. Outro exemplo. Quem nunca passou por uma situação de comer um prato de macarrão? Aí você no primeiro momento fica saciado, passa 2, 3 horas, qual que é a sensação depois de comer aquele prato de macarronada? Fome. Por causa disso, o macarrão, eu já até usei ele como exemplo para vocês. O macarrão tem muito açúcar, tem mais açúcar que leite condensado. Então, uma refeição com grande quantidade de açúcar, a glicose sobe, depois ela vai cair mais para baixo que o valor normal, ela cai mais. E é aí que a pessoa, isso que vai gerar fome. A indústria, agora eu já vou juntar com um outro gráfico que eu mostrei lá na primeira aula. O que a indústria fez então? Lembra desse slide? Eu já usei ele na aula de introdução, onde eu coloquei aqui a imagem da pirâmide alimentar, falei que ela foi criada no início da década de 90, mostrei esse dado aqui, o que aconteceu com a prevalência de obesidade no mesmo período, a partir do início da criação dessa pirâmide alimentar, mostrei o que aconteceu com o aparecimento de indústria alimentícia a partir da década de 70, então cresceu muito. Indústria quer vender. Eu falei na primeira aula que quanto mais você consumir, melhor, né? Aí o que a indústria fez? A indústria pensou, bom, se uma pessoa tem fome a cada 3 horas, como é que a gente faz então para ela não ter fome? Vamos estimular essa pessoa a comer de 3 em 3 horas. E daí surgiu, em parte por um interesse econômico, um interesse de vender cada vez mais lanchinhos, snacks, pacotinhos que não estragam, porque uma pessoa que precisa comer de 3 em 3 horas, no mundo moderno, onde todo mundo trabalha, a gente não consegue ter um prato de comida acessível, né? Um prato de vegetais, de salada, de proteína. Então a gente vai precisar carregar pacotinhos na bolsa, pacotinhos que não estragam, que não são perecíveis, pacotinhos que estão prontos ali para você abrir e comer em qualquer lugar, em qualquer momento do dia. Então esse é um grande mito da nutrição e é o primeiro que eu quero desmistificar aqui, é esse mito de se comer de 3 em 3 horas. Não é necessário comer de 3 em 3 horas. Se você comia de 3 em 3 horas, você deve estar pensando, bom, o que eu faço agora então? Eu vou comer de quantas em quantas horas? Você pode começar, à medida que você for mudando a sua alimentação, você vai observar que você vai ficando mais nutrido e com isso você vai ter menos fome. Então vamos fazer essa mudança de forma gradual. Nesse momento em que nós estamos no iniciozinho do curso, se você espaçar essas horas, você vai sentir fome. Você precisa primeiro mudar a sua alimentação. Então pode ir seguindo a sua fome e saciedade. Almoçou, vou dar um exemplo, almoçou. Chegou ali no horário do lanche da tarde. Se não está com fome no horário que você estava habituado a comer, vai postergando o lanche, não tem problema nenhum. Aí pode ser que você coma 1 hora depois, 2 horas depois. Vai chegar o momento que você vai almoçar, não vai ter fome, a hora que você perceber, você chegou lá no jantar, tô assim, mas não tive fome, não lanchei, não tem problema nenhum. O número de refeições aqui, ele não vai ser tão importante. Na verdade, você vai observar que quando você tem uma alimentação que te dá saciedade, que te nutre, que te dá nutriente, antes de te dar ali caloria, antes de te dar energia, você vai perceber que você vai ficar saciado por mais tempo. Então, nesse momento agora, não se preocupe ainda com o horário das refeições, tá? Vai mudando, você precisa ir mudando a alimentação para que essa alteração seja uma coisa automática. O segundo macronutriente que nós vamos falar aqui são as proteínas. Como eu falei para vocês, proteína é o macronutriente mais importante.
Inclusive, se a gente pegar ali a origem da palavra, ela vem do grego, a proteína vem do grego, da palavra proteios. Proteios do grego, que significa em primeiro lugar. É o constituinte básico, é o nutriente básico da vida. É o macronutriente mais importante. Então, as proteínas vão fornecer ali aminoácidos para a construção e reparação de todas as nossas células. A gente tem aqui o macronutriente mais importante. Quais são as funções ali das proteínas? As proteínas vão promover crescimento e renovação do tecido, qualquer órgão. Vão transportar substâncias pelo sangue, vão agir como enzimas e hormônios, vão produzir células do sistema imune, então nossa defesa imunológica é constituída por proteínas, vão participar da estrutura dos tecidos. Então a gente pensa muito em colágeno, não é para ficar com o cabelo bonito, pele bonita, mas de todos os órgãos a gente precisa dessa estrutura formada pela proteína. Eu coloquei, quando eu estava falando sobre carboidrato, eu coloquei essa primeira imagem aqui para vocês, mostrando a resposta da glicose, da insulina e do glucagon, mediante uma refeição rica em açúcar, rica em carboidrato. Então, essa imagem eu já mostrei, eu estou colocando aqui do lado agora, uma imagem que é exatamente a resposta da glicose, da insulina e do glucagon, frente a uma refeição rica em proteína, ao invés de ser rica em açúcar, rica em carboidrato. Olha o que acontece aqui. Uma refeição alta com mais proteína não vai elevar a glicose. Se a gente não tem aquele pico grande de glicose, a gente também não vai ter aquele pico grande de insulina, como nesta outra imagem aqui. E olha o que acontece com o glucagon. O glucagon é um hormônio que contrarregula a insulina. Então, o glucagon, com uma refeição rica em proteína, ele se eleva. Então, aqui a gente consegue diminuir insulina, que é um hormônio inflamatório, obesogênico, que sinaliza para o corpo, armazena energia, e a gente então diminui esse hormônio e aumenta o glucagon, que é o hormônio que vai sinalizar lipólise, gasto de energia, que é o hormônio contrarregulatório. Então esse é um exemplo de uma refeição, o que uma refeição pode fazer em relação a esses hormônios. Vamos falar mais da proteína? Porque eu vou desde um outro mito da nutrição, é exatamente em relação às carnes. Tem muita gente que fala que carne faz mal, carne causa câncer. Então tem uma aula separada onde eu trago para vocês artigos científicos sobre isso, tá? Desmistificando, desconstruindo esses conceitos ali em relação à carne. Mas nessa aula vamos falar agora de gorduras. As gorduras são outro macronutriente energético, assim como o carboidrato. E diferentemente do carboidrato, a gordura ela é essencial. A gente precisa fornecer na alimentação, porque a gordura ela é componente de todas as membranas, de todas as células do nosso corpo. Cada célulazinha do nosso corpo, a membrana dela tem gordura. A gordura é precursor ali da síntese de vários hormônios, da síntese de sais biliares, da bile. A gordura, ela também vai ajudar a transportar várias vitaminas, que são as vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K. A gordura também tem uma função no nosso corpo de preenchimento, né, de órgãos, de vísceras. Então, em vários locais ali, a gordura vai ter essa função de preenchimento, né? A gente até observa isso no rosto, às vezes, de pessoas idosas. Elas começam a ficar ali com uma aparência um pouco mais cadavérica, porque o osso fica mais proeminente, porque ela vai perdendo, às vezes, preenchimento de gordura. Então, essa é uma outra função da gordura.
A gordura, ela aumenta a palatabilidade dos alimentos. O que que isso significa? Vocês muito possivelmente já comeram uma batata assada e uma batata frita. Se eu perguntar para vocês qual é melhor, muito provavelmente vocês vão me dizer que é a batata frita, porque a batata frita tem a gordura e a gordura aumenta essa palatabilidade, deixa o alimento mais saboroso. A gordura também, ela acaba aumentando o tempo de digestão, ela diminui o esvaziamento gástrico. Então, quando a gente tem gordura na alimentação, a gente consegue se manter saciado ali por um tempo maior. Em relação ao sistema nervoso, boa parte do cérebro é formado por gordura. Os nossos neurônios são todos cobertos por gordura. A maior parte, entre 60% e 70% do nosso cérebro é gordura. Eu não sei se eu tenho profissionais da saúde nesse curso, mas se tiver, profissionais da saúde costumam ter uma disciplina de anatomia humana no curso. Então, eu não sei se vocês se lembram de terem manuseado um cérebro na disciplina de anatomia humana. Se sim, vocês vão se lembrar que o cérebro ele é gorduroso, pegajoso, porque boa parte do cérebro é formado por gordura. A maioria dos hormônios do nosso corpo são feitos de gordura. O nosso metabolismo funciona melhor com gordura do que com carboidrato. E aí a gente tem uma outra inversão que a gente às vezes encontra até em livro de fisiologia, livro de nutrição, falando que o carboidrato é a fonte primária de energia. Está certo. Mas fonte primária de energia não significa que é a melhor fonte de energia. Ser fonte primária de energia, nesse caso aqui, é exatamente porque a glicose em excesso ela é tóxica, ela é fragmentada, utilizada mais facilmente, então o corpo pega primariamente se tem glicose demais, se tem açúcar em excesso, como ela entra na cascata de forma mais rápida e como ela é tóxica, o corpo precisa se livrar dela o quanto antes. E a gente não tem um reservatório muito grande de glicose no corpo, diferentemente da gordura, porque a gordura a gente tem um reservatório imenso, né? A gente tem tecido adiposo que o céu é o limite, a gente vai armazenando dentro do tecido adiposo. Em relação à glicose, a gente não tem isso. Qual que é o nosso reservatório? A gente armazena a glicose no corpo na forma de glicogênio. A gente tem um limite de glicogênio, um pouco de glicogênio no fígado, o glicogênio hepático e no músculo, o glicogênio dentro do músculo. Então, o carboidrato é a fonte primária de energia e essa é uma outra inversão de conceito. Exatamente porque a glicose é extremamente tóxica em excesso, então o corpo precisa se livrar da glicose, por isso ele usa primariamente a glicose. A gordura é como se fosse, vamos imaginar um combustível. A gordura é um combustível de alta octanagem, é uma gasolina aditivada. Ela é mais cara, né? A gente precisa pagar um pouco mais para conseguir usar essa gordura. É exatamente o que o nosso corpo faz, é o pensamento do nosso corpo. Tem carboidrato ali, tem açúcar ali. O que o corpo pensa? Não tem um estoque infinito de glicogênio no corpo. A glicose é tóxica e ela é mais barata, eu consigo usar ela mais fácil, eu vou usar primariamente glicose. O corpo pensa dessa forma. Chega ali a gordura. A gordura, ela é mais cara para mim, ela é uma gasolina de alta octanagem. Não é tão rápido quebrar a gordura. Eu tenho um estoque infinito, onde o céu é o limite. Eu posso ir estocando infinitamente ali gordura no tecido adiposo. Então eu vou dar preferência, vou usar primariamente glicose. É assim que o corpo pensa. Mas ser fonte primária de energia não significa que é a melhor fonte de energia. O nosso metabolismo funciona melhor com gordura. Mas nem toda gordura é saudável. Mas antes de falar disso, deixa eu só pontuar para vocês
Eu dei o exemplo do carro, aí eu lembrei de uma outra analogia. Vamos imaginar, fazendo essa mesma analogia de uma gasolina, nós somos um carro flex. A gente consegue usar álcool e a gente consegue usar gasolina como fonte de energia. A gente consegue usar glicose e a gente consegue usar gordura como fonte de energia. O nosso carro funciona com os dois combustíveis, só que a semelhança do carro. Vamos imaginar que você tem um carro onde você passa ali 30, 40 anos usando álcool. O dia que você resolver colocar gasolina, por mais que seja uma gasolina aditivada, esse carro vai funcionar perfeitamente bem no primeiro momento? Não. A gente vai precisar passar por um período de adaptação. Nós vamos falar disso em algum momento do curso. À medida que você reduz o consumo de açúcar, seu corpo sente no primeiro momento. E o que a gente faz nesse momento de adaptação? Vou dar dicas práticas aqui de como você minimiza isso. Mas depois que você passa por esse período de adaptação, o seu carro performa muito melhor. Então, a gente precisa fazer com que o corpo reaprenda a utilizar a gordura como fonte de energia. Porque era assim que ele rodava nos nossos antepassados. A gente usava, os nossos antepassados tinham uma alimentação com bem menos açúcar, bem menos carboidrato. À medida que a gente foi introduzindo ali farinha, os produtos farináceos, a gente foi aumentando muito o consumo de açúcar e isso fez com que o nosso corpo desaprendesse a usar a gordura como fonte de energia. A gente passou a usar só carboidrato, só açúcar, porque é a fonte primária, porque a glicose é tóxica, então a gente desaprendeu a usar gordura. Como que a gente vai usar gordura? Como é que a gente vai ensinar o corpo a virar essa chave, a pegar no tranco? A gente precisa diminuir o consumo de açúcar, diminuir o consumo de carboidrato, porque aí no primeiro momento a gente faz esse carro pegar no tranco, mas aí depois ele deslancha. E é isso que eu vou ir mostrando para vocês, tá? Que a gente tem essa capacidade de usar a gente tem essa capacidade de usar como fonte de energia os dois combustíveis. A gordura, ela é melhor para o nosso organismo, muito infinitamente melhor para o cérebro do que o açúcar, do que o carboidrato. A gente precisa ir ensinando o corpo a usar isso novamente. Toda gordura é boa? Tô falando aqui que gordura faz bem pro cérebro, né? Que principalmente pro cérebro, o cérebro adora gordura. Mas toda gordura, qualquer gordura serve? Toda gordura é boa? Não. A gente tem gorduras que não fazem bem, a gente tem gorduras saudáveis, alimentos com gorduras saudáveis. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Ovo. Então a gema do ovo é muito saudável. As castanhas, amêndoas, nozes, os peixes e azeite, que são fonte de ômega 3, linhaça, azeitona, abacate, coco, que não está representado aqui na imagem, mas eu também posso usar como exemplo, são alimentos com boas fontes de gordura. Então essa foi a aula onde eu expliquei para vocês os 3 macronutrientes. Muito obrigada por ter ficado comigo nessa aula e eu te espero na próxima.